Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do padre, do livro do Eclesiástico, a prece do humilde atravessa a nuvem. A prece, a oração do humilde atravessa a nuvem. Domingo passado, se vocês se recordam, Jesus contou uma parábola, uma história, para nos ensinar a necessidade de rezar sempre e não desistir jamais. Hoje, ele continua nesse tema da oração. Conta a parábola de dois homens que sobem ao templo para rezar. E conta, sobretudo para alguns que confiavam na sua própria justiça, isto é, na sua própria retidão, nos seus próprios méritos, na sua própria santidade e desprezavam os outros. Poderia já fazer uma provocação inicial? Será que outubro de 2019, aqui na nossa cidade, aqui na nossa paróquia, também não existam esses que não só confiam apenas em si, como também depreciam e desprezam os outros? Como reza o fariseu? Santo Agostinho explica que ele nem sequer reza. Procuremos nas palavras desse fariseu do Evangelho o que ele pediu. Não pediu nada. Não vamos encontrar nada de pedido na sua oração. Ele foi para rezar, mas não rezou. Na verdade, ele só louvou a si próprio. Ele não estava diante de Deus. Ele estava diante de um espelho, gabando-se de ser quem era, jactando a si mesmo, louvando a si mesmo. E começou fazendo, desprezando os outros. Diz assim: eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, pecadores, etc. Esse homem, fariseu, ele é incapaz de uma verdadeira comunhão com Deus. Ele tem a si próprio, somente a si próprio diante dos olhos. Só enxerga a si mesmo. Ele é o seu próprio Deus, a sua própria satisfação. E quando se compara com os outros, é para insultar e desprezar interiormente. Cuidemos, irmãos, de que a nossa oração não seja também uma oração diante de nós mesmos e não diante de Deus. Uma oração de quem apenas quer contar vantagens. Duas coisas que nem citei, que ele diz no Evangelho, que ele jejuava 2 vezes por semana. Nós aqui nem uma vez na Sexta-feira Santa, né? Só uma provocação, né? Você jejuou, ok. Os sacrifícios que a gente faz hoje é para ter um corpo esbelto, não uma saúde espiritual. As motivações estão desfocadas. Não é para agradar a Deus, é para agradar os olhos dos outros e ficar contente com a balança e com o manequim. Bem diferente de Jesus, que tinha tudo para nos acusar, é aquele fariseu. Jesus, que podia nos acusar, nos olha, tem compaixão de nós, nos perdoa e nos estende a mão. O Senhor nos ama. E o publicano, aquele cobrador de impostos, qual é a sua atitude? Ele, diz a palavra, ficou à distância, lá no fundo do templo. Não se atrevia sequer a levantar os olhos para o céu. Ele batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Como que lembra uma das opções do ato penitencial, aquela confissão penitencial que a gente faz, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa.
bater no peito, reconhecer a miséria, a sua pobreza, a sua necessidade de um Salvador. Lembro-me aqui de uma coisinha levemente engraçada, uma religiosa que conheci, freira, né? Sul-coreana, diz que quando criança, na família, iam todos rezar, e um irmãozinho maior dela rezava sempre dizendo assim: a culpa da minha irmã, a máxima culpa da minha irmã, né? Ele acusava a irmã e não ele mesmo. Claro que a gente não faz isso de modo explícito, né? Mas talvez lá no fundo a gente também costume apontar bastante a culpa dos outros e desculpar-se a si mesmo. Mas ele fez isso, ficou lá no fundo, não atrevia a olhar para o céu, batia no peito, reconhecia o seu pecado. E de modo poético, o mesmo Santo Agostinho diz o seguinte, que o remorso afastava aquele cobrador de impostos, mas a piedade o aproximava. O remorso o rebaixava, mas a esperança o elevava. Eis a atitude do homem que está aberto para Deus, daquele que se vê na luz do Senhor. Ele tem consciência do seu nada, da sua miséria, do seu pecado, mas sabe que é amado por Deus. Sabe aquilo que ele tem de bom, aquilo que ele possui e faz de bom, é dom de Deus, é graça do Senhor. Não é bem isso, um pouco ao contrário a história, mas recordo-me aqui agora de uma das experiências que tive visitando o presídio. Certa vez, talvez já tenha contado aqui, certa vez recebi uma carta cheia de coraçõezinhos. A netinha de 9 anos escreveu a carta para a avó ditou e a netinha escreveu, toda desenhadinha. Recebia sempre muitas cartas de familiares, mesmo dos presos. E naquela carta, ela dizia que ela tinha visitado o seu filho lá na prisão e ele estava tão cheio de esperança e tinha dito a ela que é porque o padre tinha passado por lá. Então, aí ela deu o golpe, né? Falou, queria que eu fosse visitá-la na casa dela. Golpe, modo de dizer, né? E fui visitá-la. Não era muito comum que eu fizesse isso. Moro aqui em Presidente Prudente. Fui visitá-la. Era uma piauiense, franzininha, se não estiver enganado, ali na casa dos 65 anos. E ela me disse assim, antes um alerta, né? A gente tem costume, fala por aí de um modo um pouco preconceituoso, que todos os que estão presos dizem que são inocentes. Não é verdade, viu, gente? Eu acho que eu não ouvi mais que 3 dizerem que eram efetivamente inocentes. Mas a gente vai repetindo porque interessa manter distância daqueles que a gente não gosta e que de alguma forma representam medo para a gente, né? Mas tudo bem. Quem quiser cultivar os seus preconceitos, que cultive, mas lembre-se que não faz bem para ninguém. E ela me disse assim, que o filhinho dela fazia lá as coisas erradas, ela admitia que ele errava. O filhinho dela, e eu querendo saber quantos anos tinha esse filhinho dela, né? Tinha 46, me parece, né? 44, 46 anos. E ela falava assim que já tinha falado para ele não fazer coisas erradas, mas que ele ainda fazia, mas que ela não desistia dele. E daí aquilo, se a gente não estiver bem preparado, de alguma forma derruba a gente emocionalmente, ela disse assim, eu acredito que ele vai mudar, eu sei de onde ele saiu. Aquele coração de mãe sabe de onde o filho veio dela, que é boa, que acredita nele, que o ama, que não justifica os erros dele, mas que o ama. Catava coisas na rua para levar para ele qualquer coisa, lá. E quando não conseguia, inventava uma história para não ir, para não se sentir mal. O amor não espera que o outro, aquele que é amado, seja o mais correto. Ele ama porque ama. Deus não espera pagamento da gente. Nada que a gente tenha falta para Deus. Nós não podemos barganhar com o Senhor. Não podemos comprar o seu amor, porque Ele pagou um preço
por nós e nos ama de graça. Como dizia o Cacete Planeta, né? Gratuitamente, de graça, ninguém paga nada. A gente precisa acreditar que é reconhecendo a miséria da gente que a gente experimenta a graça de Deus, a misericórdia. Quem se fecha com medo, quem se fecha porque se acha o máximo, não abre-se para acolher a graça. Como que não precisa da graça. E quase vive na falta da graça, que a gente pode chamar de desgraça. Falta da graça. Mas avancemos para terminar. E porque assim vive, aberto para Deus, e assim procede, esse pobre pecador experimenta a misericórdia de Deus. Daquele Deus que, como diz no Salmo, volta sua face contra os maus, para da terra apagar a sua lembrança. Do coração atribulado, esse Deus misericordioso está perto. Dos corações feridos Ele está perto. Ele conforta aqueles que têm espírito abatido. E como termina a parábola de hoje, essa história bonita de hoje? Santo Agostinho de novo nos ajuda. Escutaste o que foi dito, esse contraste entre o fariseu e o publicano, o pecador público. Escuta agora a sentença. Escutaste o soberbo acusador e o réu humilde. Alguém já disse também que, por exemplo, a confissão é o lugar que a gente vai para dizer que a gente não presta tanto, né? Tem gente que faz uma experiência tão estranha de fé, tão parecida com o fariseu, que quando chega para se confessar, não sabe que pecado tem, porque não se reconhece miserável, não se reconhece pobre, não se reconhece necessitado. Ele vai para dizer assim, não, eu faço coisas boas, procuro não errar. Fariseu. E pode ser o padre também, viu gente? Quando não conseguimos reconhecer a nossa miséria, a nossa fragilidade. Então, alguém disse que a confissão, a gente não usa o confessionário, mas aqui na igreja tem, né? A confissão, ou confessionário, é um tribunal onde nós vamos, nos acusamos e saímos libertos. Todas as vezes que reconhecidos, arrependidos, nos reconhecemos miseráveis, Deus nos perdoa, nos liberta. Mas voltemos para terminar. Escuta agora a sentença do juiz no Evangelho. Em verdade eu vos digo, aquele publicano, aquele pecador público, saiu do templo justificado, abençoado. O fariseu não saiu justificado, não saiu abençoado. Entrou contando vantagem, saiu sem a graça. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado, diz a palavra. Ouviste a sentença, guarda-te bem de caíres no motivo. Ouviste a sentença, preserva-te da soberba. Um pouco como que, dizendo a mesma coisa com outras palavras, a autossuficiência, eu posso tudo sozinho, e a autorreferencialidade, eu sou melhor que os outros, se os outros fizessem como eu faço, seria um espetáculo, um mundo. Eu sou o melhor do mundo, quem não acha isso é porque não me conhece. Se tiver alguém por aí parecido, é só coincidência, né? Então, a autossuficiência, mas a autorreferencialidade conduzem inevitavelmente à soberba. Sou o meu próprio Deus, eu me basto, sou suficiente. Para que eu quero Deus? Para que preciso dos outros? Às vezes a gente não fala desse jeito, mas pela vida a gente mostra exatamente isso. Assim, esse fariseu do Evangelho é o contrário da verdadeira conversão. Podíamos pensar, irmãos, que
a soberba é uma escada. À medida que a gente sobe essa escada, se distancia de Deus. E que a humildade também é uma escada. À medida que a gente desce a escada da humildade, a gente se aproxima de Deus. A escada da soberba que a gente sobe, nos distancia de Deus. A escada da humildade que a gente desce, nos aproxima de Deus. Conclusão: o subir distancia, o descer aproxima. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha, não tem nada de origem da palavra, de prosódica, tem uma palavra mais fácil, mas escapuliu aqui agora, né? Não tem nada assim, é só uma conversa do padre, certo? Mas não sei se vocês observaram que a oração, a palavra oração, está no coração, na palavra coração. Me parece ser esse um bom resumo da conversa de hoje. A oração está no coração. Uma oração feita sem o coração, ela não alcança o céu. Porque seria apenas uma louvação de si mesmo. A oração está no coração. Prefiro cair e que Deus me levante a manter-me em pé no meu orgulho. Peçamos ao Senhor nesta Santa Missa um coração humilde, que coloque somente nele a nossa confiança. E assim, irmãos e irmãs, sejamos perseverantes na oração humilde, nessa oração que atravessa a nuvem e que alcança o coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.